a mim todos vós que estáis cansados e tentais a carregar pesado fardo, e descanso vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos todos os santos. E quais seriam os motivos que nos levam, numa única festa, numa única solenidade, celebrarmos todos os santos? O primeiro motivo é que não bastariam os dias do ano para celebrarmos os santos canonizados. Nós, ainda que participássemos da missa todos os dias, nós não poderíamos celebrar todos os santos, porque eles são muitos. Mas existe um segundo motivo ainda mais profundo. Ao celebrarmos todos os santos, nós estamos celebrando não somente os santos canonizados, por exemplo, Santo Antônio, Irmã Dulce. Nós estamos celebrando também hoje todos os santos que somente Deus os conhece, todos os seres humanos que já estão no céu e por isso são os santos. É nesse sentido que se insere exatamente a primeira leitura de hoje. Depois vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as raças, tribos e línguas, estavam diante do trono e do Cordeiro. Tantas pessoas que viveram neste mundo com o olhar para Deus. Tantas pessoas que viveram as bem-aventuranças e por isso se encontram no céu. E hoje celebramos todos eles, os santos que nós sabemos os nomes e os santos que nós não os conhecemos, que, no entanto, nos conhecem e intercedem por nós. Porém, amados irmãos,
a festa de hoje tem ainda um terceiro sentido: celebrar os santos canonizados, celebrar os santos que não foram canonizados. E o terceiro sentido é aumentar em nós o desejo da santidade, aumentar em nosso coração a necessidade de sermos santos também nós, ou seja, de trilharmos um caminho que nos leve para o céu, para a vida eterna. E que caminho é este? Qual é a receita da santidade? Jesus nos apresenta o caminho, nos apresenta no Evangelho de hoje a receita da santidade. Cada uma dessas bem-aventuranças são um elemento indispensável para nós chegarmos aos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurados as pessoas simples, bem-aventurados aqueles que vivem neste mundo sem deixar-se apegar pelas coisas deste mundo, que vivem neste mundo sabendo que este mundo é passageiro. A verdadeira pobreza de espírito que nos fala Jesus no Evangelho não é a quantidade de números que possuímos na conta bancária. A verdadeira pobreza de espírito necessária para chegarmos ao céu é esse desapego às coisas do mundo, mas é também a humildade. O verdadeiro pobre de espírito é aquele que vive a humildade, é aquele que considera todos os outros superiores a si mesmo e, portanto, imita Jesus. Bem-aventurados os aflitos. A santidade é a capacidade de saber sofrer, é a capacidade de compreender que esta vida presente nós vivemos crucificados com Cristo. Quem foge dos sofrimentos, foge da santidade. A santidade, ela se tempera com as aflições do dia a dia. Bem-aventurados os mansos. A santidade é um caminho de mansidão, é um caminho de bondade, é um caminho de benevolência. No mundo tão aguerrido, no mundo onde as guerras estão estourando, cada dia uma nova, o santo é aquele que vive a mansidão de Cristo. Imaginemos Jesus subindo o Monte Calvário, sofrendo, redimindo a humanidade, mas ao mesmo tempo vivendo este momento com grande mansidão. Por isso, o profeta Isaías falou de Jesus. Parecia um cordeiro levado ao matadouro. Humilhado, não abria a boca. Blasfemado, não revidava. A mansidão. Depois, os que têm fome e sede de justiça, para si e para os outros. Amados irmãos, a santidade é a busca da vivência da justiça nas nossas relações no dia a dia. Justiça nas grandes coisas, mas também justiça nas pequenas e cotidianas coisas da nossa vida. O santo é aquele que não passa na frente de ninguém na fila do banco. O santo é aquele que não fala mal de ninguém, porque faz parte da justiça a boa fama dos demais. O santo é aquele que não fica com um troco errado, mas tem a capacidade de voltar e devolver a justiça nas coisas concretas do dia a dia. O santo é aquele puro de coração, é aquele cujo coração parece e se assemelha ao coração de Cristo, que não julga mal, que não vê com malícia as realidades
ou as pessoas. O santo é aquele que promove a paz. Amados irmãos, quantas vezes nós não somos promotores de paz? Quantas vezes basta uma palavra dita de modo errado num grupo de WhatsApp para promovermos a discórdia, para promovermos a guerra, a discórdia na nossa família, na nossa casa, mas também quantas vezes nós não somos promotores de paz no lugar onde trabalhamos, naqueles grupos de pessoas que frequentamos, ou pior ainda, quantas vezes não promovemos a paz na igreja, quantas vezes somos do contra, quantas vezes queremos a todo custo manter a nossa ideia, manter a nossa opinião, e para isso promovemos a discórdia. O céu é para aqueles que promovem a paz. O céu é para aqueles que sim, se dão conta da diferença dos demais, porém são capazes de superar essas diferenças pela busca da paz. Quantas vezes rezamos pela paz no Oriente Médio? Quantas vezes rezamos pela paz entre a Rússia e a Ucrânia? E às vezes nos esquecemos que nós mesmos promovemos pequenas guerras, pequenas discórdias na nossa casa, o esposo para com a esposa com o esposo, os filhos. Às vezes promovemos a guerra nos nossos ambientes de trabalho. Como é bonito quando encontramos alguém que diz: fulano me transmite uma paz, fulano por onde passa deixa um rastro de paz. Esse fulano é um santo do dia a dia, que é capaz de semear a paz. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. O primeiro significado da santidade é exatamente quando somos perseguidos. Se não nos perseguem, é porque não somos santos. O santo, ele naturalmente é perseguido. E vivemos num tempo de grande perseguição. Existe uma perseguição contra os cristãos no mundo inteiro. Existem países onde é proibido oficialmente ser cristão, onde é um crime ser cristão, e a punição não é que seja apenas uma multa, não é uns dias na cadeia. Em tantos países, a punição para o crime de ser cristão é a morte. Quantos irmãos nossos hoje serão assassinados, ou como dizemos, serão martirizados, porque não renunciam à vivência da fé. Os primeiros santos da igreja são os mártires, são aqueles que derramaram o seu sangue. Mas também existem pequenas perseguições. Quantas vezes o marido não entende a religiosidade da sua esposa? Quantas vezes é o contrário? É a esposa que não entende a religiosidade do seu marido? Quantas vezes são os pais que não compreendem a religiosidade dos seus filhos e começam a persegui-los? A perseguição é o sinal mais claro da santidade. Quando o mundo te aplaudir, quando o mundo disser tudo bem, parabéns,
é nesse momento que você deve tomar consciência de que você não está no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus necessariamente passa pela cruz, pela perseguição, pelo Calvário. Supliquemos então, amados irmãos, hoje a nosso Senhor a graça de vivermos esta solenidade de todos os santos, não apenas para agradecer a bondade de Deus que colocou os santos no caminho da igreja para iluminar esse caminho, mas busquemos viver hoje com o sentimento de que nós precisamos ser santos, ou nada, ou seremos santos, ou iremos para o céu, ou não valeu a pena a nossa existência, ou nós teremos falido na missão mais bonita que Deus nos confiou, que é a missão de chegarmos ao céu. Supliquemos a Nossa Senhora, a mulher que, melhor do que qualquer outra pessoa humana, viveu a santidade, viveu as bem-aventuranças, e por isso todas as gerações a chamam de bem-aventurada, de bendita, porque ela deixou que o poderoso, todo-poderoso, fizesse nela grandes coisas. Amém. Fiquemos de pé.